Olá, saudações! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras. E você está no canal que fala de dicas de leituras, resenha de livros, comentários sobre os livros que eu estou lendo, a minha opinião sobre os livros, né? Então, nós estamos falando muito de literatura brasileira e falando de contextos um tanto quanto exóticos, né? Então, eu já falei em vídeo anterior sobre esse livro e o contexto ali da Arábia pré-islâmica, né? A Arábia pré-islâmica, os poetas pré-islâmicos e as traduções que o próprio autor fez desses poetas, né? E que levou ele a escrever esse livro. Então até falei das Mil e Uma Noites, né? Esse contexto das lendas orientais. Falei do Malbatarran, né? Que o Malbatarran trouxe essa matemática, astronomia árabe para o Brasil, né? Então, é o homem que calculava, é um clássico, né? Vou reler para comentar aqui no canal. Então nós estamos falando o quê? Do Enigma de Kaf, do Alberto Mussa, né? Um grande escritor contemporâneo. E no vídeo anterior, então, né? Ou seja, o resumão do vídeo anterior é mais o contexto, história. Eu falei, estou lendo, né? Então, para alguém dar uma olhada, porque ele vai levar você para as Arábias, né? Lá para as miragens do deserto. Então não é um livro que vai falar muito do Brasil, não é? Ou seja, a linguagem até pode ser não brasileiro e tal, mas aqui ele está nas Arábias, né? Inclusive tem até a letra árabe aqui, uma caligrafia. Lembrar que os árabes não são muito chegados em desenho, não gostam de desenho, né? Nem tipo de imagem. Então o desenho que eles fazem é um entrelaçado das próprias letras árabes, né? E o livro aqui, né, falando da narrativa, ele se passa nessa disposição das letras árabes, né? Então cada capítulo é o nome da letra árabe e entre os capítulos, né, os entremeços aqui, vai ter discussões sobre a poesia árabe, né, ou pré-islâmica, e sobre as lendas orientais, Mil e Uma Noites, né? Então essas lendas que Mil e Uma Noites foi uma condensada, tipo os irmãos Grimm, né? Fizeram condensar as lendas lá medievais, etc, né? Lá na Alemanha, na França, naquela região ali da Europa. Aqui ele mostra que as Mil e Uma Noites é um período bem anterior, comenta a tradução do Galland, né, que é a francesa, que todo mundo conhece, que o Marcel Proust lia, né? Marcel Proust adorava ler lá as Mil e Uma Noites. Então, as Mil e Uma Noites, já falei em outros vídeos aí, aquela história da Sherazade, que em vez de terminar, ela dá um gancho para outro cenário, outra história, uma história dentro da história, porque se ela terminar a história e perder esse interesse ali do califa, rolou a cabeça, né? Porque o califa mandava matar as mulheres que o entediavam, então ela não podia entediar, e aí ela arrastava a história, né? Então é a mesma coisa aqui. Então, se você ler só a narração, só o que está acontecendo, o narrador, né, dá voz aqui a um poeta que está investigando o Enigma de Kaf. É um poeta famoso, dentre outros poetas, inclusive, né, ele vai explicar quem são esses poetas, porque a gente não sabe nada da Arábia, ainda mais pré-islâmica, né? Então ele vai ajudar o leitor, dando um contexto de época, né? Então os intertextos aqui, que vai lembrar muito a disposição das Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, né? Lembrei muito disso aí. A linguagem vai lembrar muito Borges, né? Jorge Luiz Borges, argentino, que falava muito das Arábias, falava muito da Kabbalah, falava desses temas assim, mais exóticos. Mas a disposição aqui lembra o romance experimental do Calvino, né? Porque lá você tem as narrações sobre as cidades invisíveis, né? Já falei aqui sobre cidades invisíveis, a narração das cidades invisíveis, e aí no meio você tem ali as conversas do Marco Polo com Khan, né, que é o imperador da Mongólia lá. Então ele explicava e conversava e tal, então é um negócio assim, né? Aqui é isso. Então você tem a narração, que é o poeta procurando esse enigma, esse trecho, desses versos desse poema perdido, porque era uma tradição que os grandes poetas tivessem seus poemas premiados, bordados a ouros e pendurados num grande tapeçaria lá na Caaba, que é um templo, né, onde está a pedra sagrada dos muçulmanos, né? Então vocês podem ver na internet aí que eles têm a Caaba e eles fazem voltas, né, em oração, em devoção ao longo dessa. E essa tradição é pré-islâmica, né? Isso aí o profeta Mohammed, né, que o criador da fé islâmica, ele adaptou para a fé islâmica porque ela é uma diferente da crença anterior, que era politeísta, né? A crença pré-islâmica é que existiam vários deuses, tinha imagem de vários deuses lá na Kaaba, mas com o surgimento do islamismo aconteceu o seguinte, que a imagem única, né, ou seja, imagem não, a devoção única, né, porque lembrar que eles não usam imagem, né, a devoção única é para Allah, Allah que é o Deus único, né, então aí por isso que é monoteísmo, tá? Tem essa diferença, essa é a principal. Tanto que o período antes do Islã é chamado de época da ignorância, né, porque
da escuridão, da obscuridade, porque eles não sabiam, né, da grande verdade monoteísta, né, que é a fé atual. Então, ele vai discutir, então, esses poetas pré-islâmicos, né, inclusive um tal de Xânfara, né, então é um anti-herói, é um Lord Byron, né, das Arábias. E aí o Xânfara vai ser uma influência para esse poeta aqui, que é o Al-Gatash, né? Al-Gatash, que é da tribo de Gurab. Inclusive tem umas tretas com a própria tribo, né? E que era um mau sinal, porque se você perdia a proteção da tribo, então você estava, a Deus dará, como diz, né? Você estava sem proteção, porque naquela época lá as tribos, né, vingavam a morte dos seus membros, né? Dos seus ou seja, como é que funcionava, né? Vamos explicar a vendetta, é um negócio complicado. Explicar a vendetta que, graças ao profeta Muhammad, acabou isso, né? A vendetta é tipo V de vingança, né? Que, ou seja, se um membro, né, uma pessoa lá de uma tribo era morta pela outra tribo, então eles tinham o direito de vingar, né, etc. Então é uma questão de vingança, e aí a outra tribo, né, vingava o sangue vingado, e aí o negócio ficava assim, uma espiral de violência. Então é isso, né? É um direito de sangue que se você derramasse o sangue alheio, você tinha o direito de... Tá, é isso aí, né? Então, se você não tem a proteção da tribo, como é que você faz? Você está lá um nômade, um beduíno no deserto, com seus camelos lá, montanhas de areia, e aí você não tem proteção de ninguém, né? Então, era o caso de você renegar a sua tribo, você não tem quem te proteja, você, né, está por conta própria, é um herói solitário, um Don Quixote ali, né? Então é essa questão do... Aí ele assemelha essa imagem do poeta andarilho, o poeta errante, né? Então essa questão do o poeta não tem para onde ir, né? Então é mais ou menos isso, né? É o judeu errante, né? O poeta é o judeu errante. E ele segue sem a proteção dessa tribo, né? Então, ao mesmo tempo, ele vai contar a história do amor dele para Laila. Então, que ele estava apaixonado por uma tal de Saba, né? A Saba. Aí casou com a Saba, só que ele teve um deslumbre da irmã da mulher, né? Assim, aí ele fica apaixonado, tá uma coisa assim, coisa. Ele vai casar com uma e apaixona pela irmã da noiva, da esposa dele, né? Então é uma coisa assim. Ao mesmo tempo, ele vai contando a história da Arábia, porque você não sabe nada sobre a história da Arábia, então ele vai te ajudar, né, a você conhecer que os árabes trabalhavam aí a questão da poesia, né, dos hinos, tal, né, da questão da matemática, né, da astronomia, astrologia, que naquela época é tudo junto, tá? Astronomia, astrologia, tudo junto, depois que foi separando aí, hoje você tem a astrologia que é uma coisa, a astronomia que é outra, né? A questão da álgebra, né, que é até a palavra, né, igual algarismo, são palavras que veio do árabe, e vai explicando o contato que esses povos pré-islâmicos tinham com os persas, com os judeus, com os bizantinos. Os bizantinos é o pessoal ali, os cristãos do Oriente, né? Inclusive tinha muitos hereges no meio, ali tinha os nestorianos, ebionitas, né? Que é muito desses contatos que os islâmicos tiveram, né? Na formação da religião. Então é a formação, por exemplo, os ebionitas. Lembrar, né? Tá, já falei outro canal aí, os ebionitas eram uma seita herege em que Jesus é um profeta, não um ser divino. Né? Então a diferença, eles eram messiânicos no sentido de, né, criam que Jesus é o Messias e tal, só que eles eram heréticos no sentido de que Jesus era um profeta inspirado pelo Espírito Santo, mas ele não era um Deus encarnado, por exemplo. Né? Que, aliás, essa ideia de Deus encarnado não existe nem no judaísmo, nem no islamismo. Né? Então isso aí é uma ideia mais de religiões não judaicas, não islâmicas, né? Que é uma diferença do cristianismo. Né? A grande diferença do cristianismo é essa ideia da divindade de Cristo, por exemplo. Né? Então, nestorianos dividem Jesus teria duas naturezas, né, e separadas, né, a divina e humana, os nestorianos, é outra questão. Então, ou seja, vai mostrando que existiam os monges do deserto. Então tem cenas interessantes aqui que ele vai buscar refúgio entre os monges, né, obriga os monges a dar refúgio para ele, né, esse Gotash aqui é meio violento e tal, meio Indiana Jones assim. E aí ele conhece esses monges do deserto, que eles ficam ali, né, os monges do deserto, os bizantinos, ali até hoje tem as igrejas ortodoxas. Eles fazem voto de silêncio, né, o exicasmo, né, oração constante, oração 6 vezes por dia, oração de madrugada. Então, vai mostrando a devoção desses monges, e eles muitos eram copistas, tem muitas dessas cópias de Bíblia que a gente tem. E, aliás, a Bíblia ortodoxa tem mais livros que a Bíblia católica romana, né, que já tem mais livros que a protestante e tal. E aí ele vai contar lá o monge Macários, né, que ele é de Damasco, ele é um damasceno, e ele fez voto de silêncio. Só que ele foi obrigado a romper o voto porque ele trombou com o Al-Gatash, né? E aí ele tem que revelar o enigma, porque o Al-Gatash está montando este poema que sumiu, né? Que é o Enigma de Kaf. Então, na verdade, a narrativa aqui é uma investigação,
literária, né? Porque não são os crimes que ele comete, porque ele vai cometendo um monte de duelo, um monte de crime ao longo da história. Não é esse, né? Ele comete crime tranquilamente, como diz, né? A grande investigação que não é os crimes aqui. A grande investigação aqui é descobrir como é que é esse poema. Inclusive, esse é o interesse do narrador, que ouviu do avô contando uma versão desse poema, mas o avô nunca escreveu, né? Então ele tenta, do que ele ouviu, reconstruir o poema. E aí é a mesma coisa que o Algatashi, né? Que é esse é o protagonista, né? Então tem o narrador, tem o protagonista, e eles se unem nessa busca desse enigma, né? Que não vou contar aqui, porque senão você vai ler, né? Se eu for contar aqui o enigma, né? E aí, nisso, você vai mesclando as histórias da Mil e Uma Noites, as lendas dos beduínos, miragens do deserto, cantigas e poemas, né? Passa referência aos poemas, que ele mesmo traduziu, né? Tem uma edição, vou deixar na descrição aí, tem uma edição dos poemas que ele mesmo traduziu, ele fez a tradução. E a partir disso, estudou árabe, né? Estudou árabe, fez essas traduções, então tem à disposição aí essa poesia pré-islâmica a qual ele faz referência, né? Então, se você quer conhecer poesia pré-islâmica, procure o livro do próprio autor, Alberto Mussa, que ele fez essa tradução, né? Então, útil e agradável, você vai conhecer a cultura desses países, né? Do Oriente, que a gente conhece pouco, pré-islâmico, a origem, como vai surgir o islamismo, quais são os contatos, né? Com os persas, bizantinos, tal, etc., né? Os egípcios e tal. Vai discutir a origem da escrita, fenícia, suméria, né, dos caldeus ali, aramaico, né, vai discutir a questão da álgebra, dos números, né, os números que vieram da Índia, transportados pelos árabes, né, então, como é que esse conhecimento da astronomia, astrologia, matemática chegou no Ocidente, né, através lá das escritas, das cópias, medievais, né? Então, por exemplo, Aristóteles foi conservado. Então, toda a discussão que tem lá no Nome da Rosa, né? Do Humberto Eco, né? Que a gente já leu aqui, que conta esses monges copistas, né? Como é que era mantido o conhecimento, a escrita na Idade Média, né? Então, ele faz um pouco de romance histórico também, né? Um pouco de romance histórico. Um resumão, que eu não vou entrar na questão aqui do enigma em si, porque você tem que ler o romance, né? Não vou ficar contando. Eu estou explicando aqui como é que é a narrativa, ou seja, a narrativa tem um narrador, tem um protagonista, e aí tem um nível, né, da narrativa, mas ela é cortada por histórias da época, as lendas da época, e cortado por conhecimentos, né, que ele vai te dar sobre esses poetas, quem era, né, principalmente esse chanfra, né, o anti-herói da história também, que vai ser inspiração para o protagonista. Né, você vê que tem, né, o cara briga com todo mundo, até com a própria tribo, né, aceita duelo, não pensa duas vezes, né. Então, o cara assim que tem um pavio curto, né? Aquele negócio assim de anti-herói mesmo, o cara que pavio curto. E ele é imprevisível. Então, sempre arrumando confusão, né? Apaixonando por uma mulher, abandona apaixonando por outra, né? Coisa assim, né? Então, é impagável, você tem que ler, né? Assim, é para ler, né? Então, não vou resumir o livro, só estou te dando uma luz aí no fim do túnel para você, né? Tipo, leia o livro, né? Estou 15 minutos falando aqui, ó, leia o livro, ok? Então, isso aí. E depois eu vou falar em romance histórico, né? Tem que ler Ana Miranda, né? Tá na hora de ler Ana Miranda, o Retrato do Rei, tá na lista aqui, né? Tá o próximo aí de romance histórico, essa linha assim de diferente. O Retrato do Rei é Ana Miranda lá no século XVIII em Minas Gerais, né? Os Emboabas, tem um negócio assim. Então eu vou ver quando é que eu vou pegar esse livro aí. Quem sabe nas próximas semanas, né? Tem que reler também O Sertão, né? Os livros da literatura brasileira. O desafio de ler livros sobre o sertão, regionalismo, tem isso aí, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.